quando a gente está com ansiedade, na verdade a gente às vezes pensa que não é ansiedade, né? Porque às vezes a gente sente um cansaço, né? Sente indisposição e às vezes isso é decorrente da própria ansiedade, né? A gente tem muita ansiedade. Bom, pessoal, olha, se você se sente cansada, às vezes você se sente deprimida, tem preguiça de fazer um monte de coisa. Ah, quero fazer, mas tô com preguiça. Sente cansada, mas não consegue dormir, né? Enfim, tem vontade de comer doce toda hora. Isso pode ser algum indício de que sim, você é uma pessoa ansiosa. Muita coisa, né? Muita coisa aí para pensar que na verdade é mais introspectiva a coisa. Pessoal, quem tá entrando aí para ajudar, por favor, vai colocando os coraçõezinhos aí para poder ajudar o Instagram a distribuir mais a live, tá bom? Agora ao vivo. Põe o coraçãozinho, manda aqui na setinha, tá bom? Convidando aqui as pessoas para poder assistir, porque, gente, esse é um assunto. O docinho. A gente vai fazer os docinhos hoje, Marília? Ai, 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 os docinhos de ontem. A gente comeu os docinhos. Eu, a Priscila e a Lisboa. Gente, manda aí na setinha, convida aí as pessoas, para as pessoas poderem entrar agora na live. E aí a gente vai começar então a falar sobre como que a alimentação pode ajudar aí nesse quadro da ansiedade, tá bom? Se você é ansiosa, né? Às vezes nem sabe o que é, né? Fica aí no dia a dia, às vezes não sabe como é que é. E a alimentação, como que a alimentação pode me ajudar, né? Se a gente for parar para pensar assim, como ela pode me ajudar quando eu sou ansiosa ou quando eu estou deprimida ou chorosa, um pouco triste, desanimada. Quero fazer algo, mas eu tenho preguiça, com tudo isso que eu falei para vocês. Então, se vocês acham que a alimentação pode ajudar, vocês estão no lugar certo, porque pode sim, né? Então, como eu posso te ajudar hoje aqui? Eu posso te ajudar te apresentando alguns nutrientes, alguns alimentos que, se você colocar de forma simples no seu dia a dia, você pode amenizar esses sintomas que a ansiedade te trazem. Porque muitas vezes a gente não consegue fugir da ansiedade, né? A gente simplesmente tem que conviver com ela. E como então que esses alimentos podem prevenir, podem te trazer um equilíbrio maior quando você começa, né, gente? Mas é no dia a dia, é um ato contínuo. Não é você fazer hoje, fazer amanhã, fazer mais alguns dias que vai te dar essa liberdade, essa autonomia. Então, gente, ó, tem que ter sequência, tem que ter ritmo, tem que seguir sempre, uma constância, tá? Então, o que eu falar hoje aqui pra vocês é pra constância, não é pra gente fazer assim agora e depois não fazer mais, tá? Então, a gente estabelece um primeiro ponto, né? Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar. Quando eu te falo e te mostro o caminho das pedras, mas você tem que seguir essa trilha e tem que estabelecer uma constância. Se você fizer isso, com certeza a alimentação pode te ajudar, sim, no quadro de ansiedade, tá? Então, é muito bom para fazer parte da sua rotina diária. Por quê? Porque você precisa colocar nutrientes dentro das suas células. O seu corpo vai conseguir reagir a um quadro depressivo, a um quadro de tristeza, a um quadro de medo, quando você tem os nutrientes corretos na sua alimentação, tá bom? Bom, se a gente for falar de ansiedade em si, ansiedade, né? No dicionário tem muitos significados para essa palavra, né? Mas seja qualquer contexto que você use, eu acho que a palavra perigo é uma coisa que descreve bem a ansiedade. Porque você se sente ansioso quando você se sente num estado de perigo. E isso aciona, né, uma coisinha ali no seu cérebro que se chama amígdala cerebral. E ela, pum, te dá esse estado de medo, esse estado de pânico. E você fica procurando como reagir àquela situação. E isso causa uma ânsia. Então, gente, seja por um estado de espírito que você acordou no dia, com aquele negócio no coração, tô sentindo uma coisinha, né? E aquilo te dá aquela ansiedade, enfim. Mas, se você tem sempre isso recorrente, você pode virar um estado patológico, isso pode virar uma síndrome, tá?
E isso é muito prejudicial no nosso estado mental e até somático, né? Corporal. Então você começa na mente, depois você traz ele para o somático, traz ele para o corporal, tá? Então a ansiedade, gente, ela vai estimular o indivíduo a ficar mais triste, a ficar mais ansioso, a ter mais medo, tá? Então ele vai acabar ficando impedido de ter algumas reações. Às vezes ele se trava e não tem reação nenhuma. Então também pode acontecer os extremos. Gente, quem tá entrando aí, vamos dando o likezinho aí, os coraçõezinhos. Isso, muitos coraçõezinhos. Enviando, por favor, aí, convidando mais pessoas para assistir, porque isso pode ajudar muito. Às vezes a gente fica dentro de casa e não tem noção, né, gente? Não tem noção do que está se passando. A gente fica, às vezes, vendo a televisão e a gente não tem noção do que está passando com a gente, né? Porque lá fora a gente fica discutindo um monte de coisa. Eu vejo aqui nas redes sociais que um briga porque tem que tá dentro de casa, o outro porque quer sair de casa, e aí fica uma briga disso, uma briga daquilo, e todo mundo quer opinar, e aí não olha para si, né? Não olha para si, que é o momento que tem que olhar, porque vocês viram mais do que nunca agora como o estado de saúde tem que estar da melhor forma, tá? Da melhor forma que seu corpo pode te dar. Porque cada um tem uma genética, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma rotina. Só que se você não parar para analisar isso agora, meu Deus, quando é que você vai fazer isso, né? E agora dentro de casa as pessoas começaram a se conhecer, né, mais. E olhar e falar, nossa, será que eu dou conta de mim mesmo aqui, né? De ficar comigo tanto tempo assim. E eu acho que esse é a maior causa agora, essa é a maior causa da ansiedade. É você olhar para o lado e falar, meu Deus, vou ter que dar conta de mim mesmo, né? E é isso que dispara essa aflição que as pessoas estão sentindo. E a ansiedade, gente, ela vem decorrente de experiências da vida que a gente tem. Elas são relacionadas às nossas experiências, né? E aí, o que acontece? Isso foi o que eu acabei de falar. Ele começa no mental para ir no somático, para ir para o corpo, né? Isso começa a atrapalhar o funcionamento do corpo. É isso aí, a Mari Rio e a Marília falou, né? Muita energia dispersada aí para onde não deve, porque as pessoas mesmo dentro de casa ainda estão com dificuldade de se encontrar. É por isso que tem tantas pessoas fazendo lives, tem tantos assuntos, né, bacanas. Então, de repente, em vez de você se envolver numa discussão política ou numa discussão de causa, ou sei lá, enfim, é melhor a gente ajudar uns aos outros mesmo, né? Falar assunto que vai ser bom para a mente, vai plantar coisa boa aqui dentro. Enfim, então, como o assunto aqui é ansiedade, vocês estão tomando chá? Ontem eu dei dica de chá, hein? E para ajudar na ansiedade também. A gente falou de docinhos na live de ontem, e falamos de chá. Então, por favor, quem não pegou a receitinha ainda, entra lá no nosso canal do Telegram e pega a receitinha do chá de ontem, que ó, top, top, top. Além de muito perfumado, aromático. Que o aroma, gente, a gente sempre fala da aromaterapia, né? O aroma, ó, te remete coisas boas, te traz coisas boas. Então, tem que tomar o chazinho, tá? Tem que tomar de 3 a 4 xícaras por dia. E aí, claro, né? É o que a gente falou, a gente tem momento de pico, a gente estoura. Mas, cara, se você não se cuidar, como é que vai fazer então? Né? Aí aí pira o cabeção logo de uma vez, né? Bom, gente, então esses sintomas da ansiedade, eles aparecem com as preocupações, com as tensões, com os medos exagerados, que é o que está acontecendo agora, né? A gente, em vez de ajudar e um acalmar o outro, e vamos, né, dialogar, e vamos comer coisas saudáveis, vamos tomar chá. Não tô colocando, gente, na cabeça de vocês que tem que ser tudo horrível, assim, tipo, meu Deus, eu nunca mais vou comer um sanduíche que eu gosto, eu nunca mais vou comer uma pizza que eu gosto. Não é nada disso. Toda vez que eu venho mostrar para vocês os nutrientes que são bons para o nosso corpo, eu quero mostrar para vocês que se vocês colocarem no dia a dia, né, fazer isso mais vezes na vida de vocês, vocês vão ter mais benefícios do que comer sempre aquele sanduíche que você gosta, aquela pizza que você gosta. Não é que você vai deixar de comer, você vai comer, mas você não vai comer com a mesma frequência de sempre, né? Você vai ali diluir, separar aquela proporção dos ingredientes dentro da sua receita e aquilo obviamente vai ser dividido, isso é óbvio, né?
Isso é óbvio, gente. Não é uma tortura mental, não, tá? É simplesmente que você tem que aprender o que você coloca no seu dia a dia e distribui. E aí você tá, ó, de boa. Porque vírus, gente, doença, a gente pega. Quem nunca pegou gripe, quem nunca pegou resfriado, a gente pega. É normal, nosso sistema imunológico não é 100%, beleza? Então, quanto a isso, não fica tão ansioso, porque, cara, se teu corpo tá ali, tá bem, você tem uma boa alimentação no seu dia a dia, na sua rotina de estudo, de trabalho, com os filhos, pô, bacana! Você vai reagir bem, teus sintomas não vão ser tão doloridos, tão fortes assim, tá bom? Então isso já é uma coisa que vai te acalmar. Então, beleza. Tá bom, Lu? Obrigadão aí. A Lu é Nutri também, viu, gente? E aí, tá trabalhando. Porque precisa, gente. A área de saúde agora é mais do que nunca. Tem que estar falando com todo mundo, tem que estar mostrando para todo mundo. Quando a gente chega em algum lugar, a gente percebe que as pessoas até se acalmam, porque vai dar uma informação mais positiva, tá? É isso aí, ô Lisboa. Vai ficar gravado. Depois você volta e assiste, tá, Lu? Vai ficar gravado até amanhã. Tá bom, querida? Aí você vem e assiste aqui, antes de dormir, enfim. Tá bom? Bom, gente, essa ansiedade que está trazendo, beijo Lu, que a gente está trazendo agora, com tudo isso que eu conversei, essa preocupação exagerada às vezes, que as pessoas querem agora tudo de uma vez, turbinar um negócio de uma vez. Calma, esse é o momento para ter calma, esse é o momento para a gente estar em casa, então, e refletir, beleza, eu vou me cuidar, então, a partir de agora. Então, gente, preocupação com saúde, com dinheiro, com família, tudo isso vai acontecer. Só vai somatizar no seu corpo aquilo que você deixar. Então você vai ter que parar para tentar diminuir um pouco esse pavor, tá? Existem várias técnicas, não é o assunto da live de hoje, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é que sim, alguns nutrientes então vão colaborar, tá bom? Então o momento atual é um momento de incerteza, tá? Que a gente vive, é um momento comum da gente ter ansiedade, todo mundo tem mais ansiedade, mas não sofrer tanto assim com esse mal é a forma como você vai se ver, vai conseguir sair disso, né? Aí a ansiedade faz a gente comer às vezes bem mais do que deveria, tá? E aí alguns alimentos, eles podem auxiliar nesse momento. Então a saúde vai depender, gente, em grande parte da sua habilidade, tá? Da habilidade que o seu corpo vai ter em remover eficientemente toxinas que estão ali dentro, tá? Então isso vai depender exclusivamente do meio ambiente que as suas células estão mergulhadas, tá? Então a quantidade de bactérias benéficas que você tem no seu intestino, por exemplo, tá? E os subprodutos metabólicos que você está formando. Então é isso que vai depender a reação do seu corpo. Então a detox. Como então que uma boa desintoxicação pode ajudar você, gente? Agora mais do que nunca é bom. Não digo nem fazer uma estratégia específica detox agora, mas você começar a colocar esses nutrientes que sim ajudam o seu corpo a ter uma limpeza maior. O nosso corpo já faz isso. A gente está cansado de falar. Eu e a Lisboa, a gente fala sempre isso para vocês, que o nosso corpo faz muito isso, tá bom? Mas você não colocar tantas toxinas para dentro vai ajudar, com certeza, né? Então, o organismo, gente, ele precisa desse auxílio, porque ele precisa da hidratação, ele precisa de água, porque tudo é solúvel em água, tá? Então, você precisa estar hidratado para que tudo isso aconteça. Então, algumas substâncias, existem substâncias lipossolúveis que são absorvidas também, mas elas não são excretadas. E aí, quando elas não são excretadas, elas se acumulam nos adipócitos, tá bom? Que são as células de gordura e nas membranas celulares também, e aí torna-se toxinas para o nosso corpo. Olha só, tá vendo como é que é? E aí, a estratégia detox, né, que seria um cardápio mais específico, mas não é o caso do que eu estou falando somente agora para vocês, eu estou falando até de estratégias pequenas para a gente colocar ali no dia a dia, elas são uma opção terapêutica, tá? Natural, ela não é medicamentosa e ela vai ajudar o seu corpo a eliminar mais toxinas, tá? Então, ela é um passo para a sua restauração do equilíbrio do organismo, da ativação de mecanismo da autocura, tá bom? Bom, e aí então quais alimentos têm esse propósito para você colocar no seu dia a dia, né? Quais alimentos você pode colocar aí no seu dia a dia? Couve, tá? Então a couve, gente, ela é um alimento extraordinário, um alimento incrível
incrível. E aí ela tem um super trabalho, por isso que ela está em todas as, praticamente as dietas detox ou as dietas, né? Ai, tá caindo aqui. As dietas que fazem um padrão alimentar mais saudável, porque ela, primeiro, gente, ela colabora para o relaxamento muscular, tá? E ao mesmo tempo ela melhora o seu humor. Olha só que legal. Ela tem uma fonte riquíssima de magnésio. Tá? E o magnésio ajuda o nosso corpo a produzir serotonina, que é o que vai deixar o nosso corpo com bem-estar, com melhor humor, tá bom? Então, uma autoconfiança, que é o que a gente está precisando agora, né? Então, ele é precursor de tudo isso. Então, a couve, ela é rica em fibra, ela também tem vitaminas, ela tem minerais lá para o estado imunológico, que a gente já falou vastamente em outras lives, propriedades antioxidantes, previne o câncer, previne o envelhecimento precoce. E aí, verde escuro ali com a couve, a gente tem quem? O agrião. Ó que beleza, gente. Tchau. O agrião é incrível, gente. Olha só o agrião. O agrião, gente, ele tem um poder de prevenir a depressão absurda, tá? Porque ele tem no composto dele folato, que é um elemento que vai atingir diretamente aí o seu sistema nervoso central. Tá bom? E uma curiosidade aí pelo agrião, que muita gente não sabe, é que ela tem uma enorme quantidade de vitamina C. Às vezes muito mais que algumas frutas alaranjadas, que a gente tanto sabe que tem a vitamina C. Olha aí, agrião. A cenoura e o pepino. Olha só, cenoura e pepino. Então a gente está falando de alaranjada, já vem a cenoura, né? Primeira coisa que a gente já pensa assim, cenoura. A Marília adora agrião, a Marília ama agrião. Então a cenoura, gente, ela tem um papel preventivo na ansiedade, tá? E ela previne também a fadiga. Lembra que eu falei lá no começo que você se sente fadigado e tal, cansado? Por quê? Ela atua também em atividades de neurotransmissores. Então, ó, beleza, cenourinha, tá bom? Então a cenoura também tem potássio, tem iodo, tem fósforo, tem cálcio, vários minerais. E um ingrediente que sempre está na detox é o pepino, né? Por isso que eu falei então a cenoura e o pepino, porque ele também tem diversas vitaminas do complexo B que vão ser excelentes para trabalhar o nosso humor. Então é isso aí, é humor, ficar bem humorado, melhorar níveis de serotonina, certo? Boa dica aí, Lisboa. Tanto no suco quanto numa salada, o agrião sempre é bem-vindo. Na minha casa sempre teve, porque eu gosto de agrião, mas a minha irmã, nossa senhora, a minha irmã. Gente, e as sementes, que a gente tanto fala das sementes, né? Então, a linhaça, que é a basicona aí, que todo mundo fala de semente de linhaça, ela ficou assim super difundida, né? Então, a linhaça é mais um ingrediente incrível para você colocar no seu suco detox, por exemplo. Porque, gente, se a gente tá falando então de detox, todo mundo associa ao suco verde, certo? Cara, sim, mas é real, o suco verde é bom, você tem que tomar todo dia em jejum. Mas ok, vamos continuar então a falar, porque a gente já falou da couve, a gente já falou do agrião, a gente já falou da cenoura, a gente já falou do pepino, e agora a gente vai falar então da linhaça, tá, gente? Então a linhaça, ela é muito conhecida principalmente pelas pessoas que querem emagrecer, né? Porque a linhaça dá uma sensação maior de saciedade, além dela combater as doenças do sistema digestivo e do sistema nervoso também. E ela tem uma quantidade muito grande de ômega 3. Tá? Então ela serve muito como um preventivo contra a depressão, por exemplo. E agora a gente vai falar da semente de girassol, tá? Que a gente já falou, semente de linhaça, outra semente também que é muito difundida, muito falada também, é a semente de girassol, porque, gente, ela é poderosa. Essa é poderosa, tá bom? Ela controla também, todas essas estão agindo no controle do sistema nervoso central, tá? E aí, consequentemente, no nosso humor. Mas a semente de girassol, gente, ela é uma fonte de ouro de triptofano, que é um aminoácido que vai colaborar com maior produção de serotonina. Então, ela é bombástica, tá bom? Então, para a serotonina ser liberada, gente, o triptofano depende do hidrato de carbono, que, ó, vou contar para você agora, também está presente na semente de girassol. Então, ela tem os dois. Então, ela tem um super fator antidepressivo, tá bom? Então, é bem bacana a semente de girassol. Então, a gente já colocou essas duas sementinhas, por exemplo, que são básicas aí para estarem no seu suco verde. Então, eu já respondo as perguntas, tá bom, gente?
Então, o suco verde, ele faz bem ou não faz? Bom, gente, se você tem interesse em preparar os sucos na sua casa, para que evitar que esses problemas todos de ansiedade aconteçam com você, você acha que de repente é uma preparação mais básica de você fazer e você pode utilizar como uma estratégia detox no seu corpo? Sim, pode usar sim o suco verde, deve usar o suco verde, tá? E aí, no caso aqui, como a gente está falando para a ansiedade em si, então, esses ingredientes são super bem de manhã, tá? Ao acordar, em jejum, é o mais interessante para você tomar, tá? Só que o dia a dia, o que acontece com o dia a dia, gente? Não adianta só você tomar um suco verde de manhã e aí depois, no dia a dia, você, tipo, né? Tipo, zoar totalmente todo o teu cardápio, né? Toda a tua saúde, porque não adianta tomar só o suco verde. É a mesma coisa que eu ficar tomando uma coisa, tipo, e acreditar que só aquilo vai zoar o resto. Não dá, tá? Então, assim, claro, foi o que eu falei. Não é que você não vai comer as coisas que você curte. Você deixa pra comer mais no final de semana, entendeu? Se policia um pouco mais, tenta fazer uma rotina de segunda a sexta-feira mais bacana, tá? É simplesmente isso. Então, e aí, o que a gente tem que lembrar ao longo do dia para melhorar o quadro da ansiedade e da depressão? Então, gente, ingestão abundante de água, que a gente falou. Já eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Fica aí que eu já respondo. Açúcares e doces, cara, numa estratégia detox, cardápio detox, estratégia atuando, fazendo aquele, não vai entrar o açúcar, tá? Agora, no seu dia a dia, você vai pensar o quê? Vou dar uma diminuída no açúcar, tá? Então, açúcar, doce, álcool, tabaco, tá? Tudo isso entra como uma intoxicação no seu corpo. Então, ingestão abundante de água, de fruta, de verdura, de legume, vai e cru, claro, gente. Mais pro cru vai ajudar muito, muito, muito no seu corpo. A redução de sal, a ingestão de alimentos ricos em fibras, tá? Então, tudo isso já tá dentro do que a gente falou agora, tá? E aí, a gente dá preferência por alimentos também orgânicos. Então, fala, pô, Mariana, já tá tão difícil sair para fazer as compras e tal. Pensa assim, se você tiver a oportunidade de pedir um delivery agora, em algum lugar que vende orgânico, pensa assim, vou procurar lá na Anvisa e vou ver qual está esse ranking agora dos orgânicos, de agrotóxicos dentro dos alimentos, aliás. Então, eu pego um ranking lá com os 5 primeiros que mais tem agrotóxico e esses 5 primeiros de frutas e legumes e verduras, eu compro orgânico. Já vai te ajudar bastante. Se você não puder comprar tudo orgânico, né, por conta do preço ou até do local que você não encontra, dependendo de onde você estiver, então você faz esse ranking e você consegue já equilibrar um pouco mais e não colocar tanto agrotóxico. E principalmente, gente, tanto alimento industrializado, tá? Alimento industrializado não é bem-vindo agora. Você vai descascar mais e você vai desembalar menos, tá bom? Essa é a ideia, pelo menos durante a sua rotina da semana. E final de semana, é claro que você vai se permitir algo a mais, mas, gente, aí você já vai estar equilibrado. Nem teu corpo vai conseguir comer tanta coisa assim de errado, tá bom? Evitar alimentos alergênicos, de repente, entendeu? Soja, amendoim, alguma coisa assim que para você, no momento que você está fazendo uma limpeza maior do teu corpo, não é muito bacana comê-los nesse momento. Mas se isso for uma detox restrita, que não é o caso agora, tá? E aí, o que eu vou fazer então? A gente pode fazer um suco detox para você, como eu falei, seguindo essas orientações que eu dei para vocês durante o dia, você vai fazer um sucão com esses ingredientes que eu passei para vocês agora, tá? Para tomar em jejum. Não deu para tomar hoje? Beleza, toma amanhã ou toma hoje mesmo, não, né? Para não ficar sem tomar, mas a partir de amanhã você toma. Eu vou te dar uma dica desse que a gente falou hoje. Então, uma folha de couve, uma fatia de abacaxi, porque é um alimento cítrico, uma fruta cítrica, meia cenoura, tá? 200 ml de água de coco, porque a gente tem bastante minerais, riquíssimo em minerais aí. E uma colher de sopa de linhaça, um pedacinho de gengibre, tá bom? E aí você vai bater tudo no liquidificador e no final você vai adicionar a linhaça, tá? De preferência também triturada, se quiser usar farinha, uma colherzinha da farinha de linhaça também é legal, o gengibre ralado, tá? Aí você bate tudo no... esse suco é muito mara, total, porque eu acabei de falar pra vocês todas as propriedades, os nutrientes que tem nesses alimentos. Então, você fecha fazendo esse suco, tá bom? E aí, agora eu vou responder aqui as perguntas, deixa eu voltar aqui lá em cima, tá, gente? Vou voltar aqui. Pam, pam. Tá, couve só crua?
Ju, não, o ideal é que sim, tá? O ideal é que sim, mas não, tá? Você pode dar um choquinho, um branqueamento, se você quiser fazer ela mais cozidinha, tá? Guardar na geladeira, você não perde tantos nutrientes quando você faz um choque, né? Se você quiser guardar ela, né? Porque só o fato de você refogar a couve, ela é muito rápida, você dá um susto, né? Mas, por exemplo, o brócolis, a couve-flor, esses outros alimentos que você queira congelar, você cozinha os mais durinhos por uns 2 a 3 minutos, os mais durinhos, tá? Como vagem, por exemplo. E os mais molinhos, que são o brócolis e a couve-flor, por 1 a 2 minutos. Você deixa a água ferver, coloca lá dentro, fica nesses minutos que eu falei, você tira e coloca numa água bem gelada, com um cubo de gelo. E aí você vai tampar para você congelar, você conserva mais os nutrientes, tá? A couve, você pode bater o suco da couve e colocar em cubinhos de gelo, tá bom? E aí você também consegue conservar mais a couve, tá? As propriedades da couve. E na verdade, assim, poxa, Mari, eu não tenho tempo de bater o suco toda hora, no meu dia a dia, quando voltar à rotina, etc. Essa é uma sugestão, tá? Tá, Marília perguntou da questão da tireoide. Realmente, gente, depende se é o hipo, se é o hipertireoidismo. Alguns alimentos, eles influenciam, sim, na função da tireoide, tá bom? E aí, o excesso do verde escuro realmente pode fazer alguma diferença no seu corpo. Então, você vai fazendo no paliativo, não pode sempre o verde escuro. Não é que você não pode nunca, tá, Marília? Você pode, só que você vai colocando, tem dia que você coloca outros nutrientes, como eu coloquei aqui. Então, a gente tem a cenoura, a gente tem os ricos em vitamina C, que são todos os cítricos, os ricos em vitamina A, que são todos os alaranjados, tá bom? Isso tudo a gente está falando que também ajuda na ansiedade, tá? Não é só no sistema imunológico, mas se vocês perceberem pela live que eu já fiz, é meio que, né, bem parecido, porque na verdade o que a gente tem que fazer é uma alimentação bem colorida, tá? E aí as sementinhas, tá? Você incorpora sementinhas, então não precisa usar todo dia numa grande quantidade. E também nós estamos falando quando você for consumir de uma folha, tá? No suco. Aí não sei o resto da alimentação do dia, tá? Água com canela com gengibre é termogênico? Ele acelera, né? Ele esquenta o seu organismo. Quando ele esquenta o seu organismo, ele é considerado um termogênico. Ele vai fazer seu corpo trabalhar um pouco mais acelerado, porque ele esquentou. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também não pode usar em excesso. Então, quando a gente fala que você consumiu o gengibre ou a canela, como eu fiz no chazinho de ontem, a gente distribuir isso ao longo do dia, não tomar uma quantidade maior toda de uma vez e distribuir ao longo do dia em espaços, horários espaçados, tá bom? Qual a quantidade diária de semente de girassol? Gente, é assim. Eu costumo, para não ter, às vezes, vou ficar porcionando com colher. Cara, eu faço simples assim. Eu pego um punhadinho assim, ó, fecho a mão. Ó, punhadinho assim, fecho a mão. Tem aqui a quantidade, aqui eu vou consumir aquilo, que dá aproximadamente uma colher de sopa cheia, tá bom? Aproximadamente isso. Que mais? Armazena couve cortada crua no refrigerador. Perde nutriente? Perde um pouco, sim. Pode continuar fazendo, porque a gente não tem milagre, tá, pra fazer. Mas ela perde um pouco, sim. Tudo que a gente congela, que a gente manipula, perde um pouco. Mas, gente, não neura com isso, tá? Dá pra comer, ainda tem nutriente. Se é assim que você consegue comer na sua casa, continua antes você comer assim do que você deixar de comer, porque tá dificultando a rotina, tá bom? Cozinhar no vapor é mais saudável? Também posso congelar? Sim, é sempre mais saudável cozinhar no vapor, tá? Porque você não tem contato e ela não está dispersando nutriente na água. Salvo se você quiser fazer um caldo desses legumes, para você usar depois na sopa, tá bom? Então, também pode congelar. Pode congelar, como eu já falei aqui para vocês. O gengibre em pó é a mesma coisa que o em raiz? Ele simplesmente está liofilizado, Lígia, querida. Tá sempre aqui comigo, né? Sim, você pode utilizar, tá, em pó, não tem problema nenhum, ainda mais, por exemplo, se quando a gente voltar a viajar, né, a gente poder estar em outros lugares, sim, a gente vai levar isso, tá, num pozinho que é melhor do que levar na raiz de repente, tá bom? Então pode, tem propriedade, só cuidado, porque como ela vai estar em alta concentração, então não vai me colocar um monte, que fica muita coisa, então é sempre uma colherzinha de café, rasinha, tá bom? Bom, tá perguntando da tapioca e do cuscuz. Gente, é assim, ó, quando a gente for falar de caloria,
Na verdade, eu não me prendo muito em caloria, tá? Eu acho que quanto mais a gente tem uma alimentação que vai ser rica em alimentos que vão te dar bioativos, antioxidantes, vão te dar anti-inflamatórios, tá? Nutrientes, propriedades assim dentro do seu corpo, isso aí é que é o mais bacana, é essa interação que você está colocando, essa combinação entre eles e os horários. Quando você usa uma tapioca, por exemplo, ela não tem glúten, tá? Mas ela também não tem tantos nutrientes assim para o seu corpo. Ela é um amido, né? Então ela só não tem glúten. Então a gente chama um pouco de caloria vazia, tá? O cuscuz é bom, o cuscuz eu acho legal também, é uma outra versão que você pode utilizar e combinar também, tanto como a tapioca, o cuscuz, você pode combinar os nutrientes ali dentro. Essa é a diferença que vai ser bacana para você consumir tanto a tapioca quanto o cuscuz. E o tipo do cuscuz também que você vai comer, tá? Então você combinando esses alimentos, ou sejam as frutas, sejam os legumes, o que você tiver colocando ali naquela combinação é o que vai te dar o tchan para você utilizar aí na absorção de nutrientes, tá bom? Então, sempre quando for consumir, pense o que você está combinando com ele, tá? Criança pode tomar suco detox, criança, dependendo do que você está colocando no suco, pode. Por exemplo, a couve, a cenoura, o abacaxi, a água de coco, não tem problema nenhum. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o gengibre, né? Por causa da aceleração do metabolismo e também por ser, né, muito forte. Mas, gente, criança sim, se você só tomar esse cuidado com alguns alimentos chaves, né? Agora, pode colocar, tá? Pode colocar até a quantidade de canela que você for usar para criança, tudo bem usar canela. Só que é isso que eu falei. Qual a quantidade que você está usando e quantas vezes você está oferecendo durante o dia. Mas deve dar esse suco em jejum para criança. Se ela aceitar tomar, ótimo. Sempre eu falo assim, a gente usa para criança uma folha, tá? Um legume e uma fruta, tá bom? E aí a gente chama de suco turbinado. Aí você pode fazer esse sucão aí para criança, tá? Água com limão em jejum. Sim, água com limão em jejum também ajuda, mas nem todo mundo consegue tomar, tá? Tem algumas pessoas que têm alguns problemas gástricos, algumas ulcerações, e aí não dá para tomar porque machuca, né? E inicialmente vai machucar. Então a gente tem que analisar quando a gente fala da água com jejum, mas a água com limão em jejum, mas ela também é muito bom pelo fator cítrico, tá? Então o limão tem propriedades magníficas. Agora você me deixou até a deixa. Amanhã às 20 horas, eu vou fazer uma live com a nutricionista Carol Lisboa e a gente vai falar sobre 5 nutrientes que emagrecem. 5 nutrientes que emagrecem. E aí a gente vai mostrar para vocês em quais alimentos tem esses nutrientes e como vocês vão poder usar também no dia a dia de vocês. Então hoje vocês já tiveram a dica do suco detox e é o que eu falo sempre para vocês. Se vocês juntarem todas essas dicas que a gente sempre está dando para vocês e conseguir intercalar na vida, colocarem na vida de vocês, vai fazer uma enorme diferença, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre emagrecimento mais, assim, né, fortemente. Hoje eu falei sobre ansiedade, mas não significa que não é sobre emagrecimento também, porque você fazendo isso de manhã, no seu suco detox, tomando umas atitudes na sua alimentação, mais detox, que foi isso que eu falei para vocês, que é diminuir o industrializado, né? Todas aquelas coisas que eu falei anteriormente, no dia a dia, também já vai ser uma atitude para você conseguir emagrecer também, tá bom? Então você une as duas coisas, tá? Ju, é isso aí. Ela come, então, se a sua filha come, nossa, maravilha, show de bola. A gente adoça as coisas, né, com canela também. A gente Gente, a gente está preparando um material muito legal para vocês, inclusive um e-book para ajudar muito vocês. Outro e-book, né? Porque quem não pegou o e-book agora para a época de coronavírus, quarentena em casa, entra lá no meu canal do Telegram, acessa a minha bio aí, que tem o link. Você vai lá na minha bio do Instagram, tem um link, você acessa e entra no canal do Telegram que você consegue pegar o e-book lá, tá bom? E a gente está preparando um novo material show de bola que está vindo aí para vocês com mais dicas preciosas.